Olá, eu sou Jussara Dutra, diretora de Pessoas e Organização da Senior, e estou aqui para falar sobre Employee Experience, um conceito muito importante que vem sendo estudado ao longo dos últimos anos pelas empresas, e em especial como a gente pode trabalhar Employee Experience dentro do contexto da pandemia. Quando a gente fala em experiência, nós estamos sendo bombardeados por uma verdadeira transformação em relação a esse tema. O conceito de experiência do consumidor, do conceito da experiência que a gente tem com todas as interações e processos ao longo do nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, ele acabou sendo transposto, né? Isso foi levado para dentro das organizações porque as pessoas elas têm uma prontidão que foi desenvolvida por conta da transformação digital para expressar a sua opinião, preferencialmente de uma forma instantânea. Então, o like, a expressão da experiência, o quanto você gostou ou não gostou de interagir com um produto, com uma organização, com um site, isso está o tempo todo no nosso dia a dia. Ao entrar na organização, a gente também espera, como pessoa, que a nossa opinião, a nossa experiência também seja medida, observada, considerada. E é esta revolução que a gente está vivendo nos dias de hoje, agravado ainda mais por todo um contexto, um cenário totalmente imprevisível, que é o que nós estamos vivendo hoje dentro da pandemia. O que aconteceu é que as pessoas, ao longo dos últimos anos, elas deixaram um comportamento mais passivo, onde elas sentavam na frente da televisão, por exemplo, recebiam uma programação estruturada, preparada para elas, e elas passaram a poder escolher o seu programa, opinar sobre o programa, escolher quando assiste, o que assiste, de que forma assiste. Esse tipo de mudança que a gente passou a viver no nosso dia a dia transformou as pessoas em agentes muito mais ativos na relação com produtos, com serviços. A gente quer expressar opinião, a gente quer colaborar, a gente quer deixar claro o que a gente pensou a respeito de tudo que é oferecido para nós. E principalmente, né, as pessoas querem tomar mais decisões, elas querem ter mais autonomia. Dentro desse aspecto, a questão que a pergunta que a gente precisa fazer é: como que a gente está considerando toda essa revolução dos hábitos de consumo e na forma como as pessoas se relacionam com produtos e serviços dentro do contexto da organização para entregar para todos que interagem conosco, se relacionam conosco numa situação de trabalho, independente do modelo, como é que a gente pode entregar uma melhor experiência? Esta é a pergunta que tem sido feita constantemente ao longo dos últimos meses e principalmente nos últimos 2 a 3 anos. As pessoas, cada vez mais, elas consomem produtos e serviços e da mesma forma como elas consomem produtos e serviços, elas consomem a nossa marca empregadora também. Independente da relação de trabalho que se estabelece, as pessoas elas olham para dentro da organização e elas também olham para aquela marca como se fosse uma marca de consumo, né? O conceito de marca empregadora até se aponta apoiado na evolução dos conceitos de marketing, cada vez mais aplicado para dentro da organização, dentro de uma visão em que as pessoas elas vêm para dentro da empresa e a expectativa não é só se servir dos produtos e serviços. Elas também esperam ter autonomia, poder fazer escolhas e efetivamente se engajar dentro daquilo que a empresa está oferecendo no seu propósito e vivendo o seu propósito. Então, quando a gente vai para o conceito de Employee Experience, o que é Employee Experience? Employee Experience é a soma de tudo que a pessoa vive e experimenta ao longo da sua jornada conosco. Desde o primeiro contato, lá no processo em que ela começa a seguir a empresa para se conectar com a marca, até o término do fim da relação de trabalho. Esse é o conceito de Employee Experience que nós estamos aplicando nessa nossa conversa. E existem vários estudos que mostram, por exemplo, a força
dos primeiros contatos das pessoas conosco, a força disso para a marca. Esse aqui é um site, vocês podem entrar lá depois e procurar na internet, o The Talent Board. É um estudo feito sobre ressentimento do candidato. Imaginem que, neste exemplo que aqui está, a gente tem uma empresa que tem uma média de 300 contratações anuais, considerando que tem 25 candidatos por vaga e um ticket médio de R$1.000. Se a gente considerar que 12% dessas pessoas têm algum ressentimento do processo seletivo, a gente pode chegar a 1.728 potenciais clientes perdidos da marca. Se só 12% dessas pessoas que passaram pelo processo seletivo tiverem uma insatisfação a um ticket médio de R$1.000, a gente pode chegar a uma perda potencial de até 1.700.000 para esta marca. Então é bem interessante quando a gente começa a fazer cálculos como esse, porque daí entender a jornada, entender como essa jornada ela provoca e promove experiência em todo o ciclo de relação com a pessoa que vai se tornar nosso colaborador, se torna ainda mais importante. A gente precisa entender desde a fase em que a pessoa segue a nossa marca, que ela se conecta com a nossa marca, até o momento que ela se candidata, que ela passa pelo processo seletivo, que é feita uma devolutiva se a forma como ela se apresentou para nós vai atender as expectativas, se o perfil atende ou não atende, até o momento em que ela segue no processo de admissão, ela começa a fazer uma checagem. Aquela marca que se vendia para mim, lá quando eu a seguia nas mídias sociais, e que eu tinha uma expectativa de experiência com essa marca. Quando eu comecei a me relacionar de verdade, essa marca realmente mostrou o seu valor, né? E isso segue na fase de candidatura, na fase de seleção, na fase de admissão. Quando entra, como que essa pessoa é recebida pelas equipes de trabalho? Como é que é definido todo o seu processo de integração? Como são definidos os objetivos, o contrato de resultado? A partir do momento que ela recebe o acompanhamento, ela tem um feedback, ela tem conversas com as lideranças. E se em algum momento a relação precisa ser rompida, como que é feito esse rompimento? A jornada do colaborador conosco, ela mostra a vida como ela é na organização. Os RH são muito eficientes em vender a vida como ela é na organização. E é isso que a gente fala sobre experiência, é isso que é experiência. Experiência é quando a gente vende uma marca, essa marca entrega aquilo que se propôs e as pessoas avaliam que essa entrega foi coerente com a proposta, né? Dentro do contexto da pandemia, a gente está vivendo uma série de desafios, porque a forma como a gente está se relacionando com as marcas, a forma como a nossa marca está se relacionando com as pessoas está sendo colocada à prova. Aquilo que a gente disse que era, quando a gente se vendia com a marca empregadora, como que a gente está entregando agora no momento de maior crise da humanidade, né? Uma crise sanitária sem precedentes, um marco histórico, não só nas nossas vidas, mas também na espécie unida, a espécie humana mais conhecida, né? Os livros de história vão estudar isso durante um longo tempo. Então, como que as nossas marcas estão se comportando? Como que a gente está promovendo uma boa experiência de contratação das pessoas no momento em que está todo mundo em casa? A gente está conseguindo contratar de uma forma digna? Como é que a gente está recebendo as pessoas se elas não têm um lugar para ir? Se a gente está contratando, a gente está conseguindo criar um ambiente de boas-vindas desde o processo de seleção, onde as pessoas se sintam acolhidas nas suas dificuldades. Às vezes o candidato precisa gravar um vídeo e ele tem dificuldade de conexão na internet. Como é que a gente está tratando isso? Às vezes a pessoa precisa fazer todo o processo de entrega de documento, foi aprovado, passou maior dificuldade para conseguir fazer o processo seletivo por conta das dificuldades, às vezes, de fazer a prova, de conseguir realizar todas as etapas à distância.
Como é que está sendo a entrega de documento? E aí tem que se movimentar até a empresa. A gente está conseguindo criar uma experiência digital para essa pessoa, para reduzir os riscos de exposição. A gente cuidou no processo seletivo, mas não consegue cuidar na entrega de documentos. Como é que a gente está gerando segurança para as pessoas passarem pelas etapas de seleção e de entrada na empresa? Como é que a gente está cuidando da integração? Se a gente consegue criar um clima de boas-vindas, mesmo para quem vai começar a trabalhar conosco dentro da sua residência, dentro da sua casa. A gente cuidou, perguntou com que ambiente essa pessoa está conseguindo realizar o seu trabalho e depois ao longo da própria jornada, né, como é que a gente insere essa pessoa dentro do time. Tem algumas práticas muito legais na integração que já eram usadas antes da pandemia e que agora são até mais relevantes, né? Tem empresas que mandam vídeos, já mandavam vídeos, eles agora se tornam ainda mais interessantes. Como é que é feita a apresentação da empresa para essa pessoa na sua rotina de trabalho? Como é que ela aprende os principais processos que ela precisa aprender? Então, cuidar desse início da jornada, principalmente a parte de onboarding e esse primeiro momento de integração dentro da empresa, se torna ainda mais relevante. Nós não sabemos por quanto tempo ainda essa pandemia vai levar, mas como que a gente vai definir para essa pessoa suas entregas para que ela tenha segurança de que ela vai ser percebida, o seu desempenho vai ser percebido. Isso vai ser um grande desafio. Quando a gente olha as melhores práticas das empresas da GPTW, as melhores empresas para se trabalhar, o acompanhamento e o feedback são essenciais. As empresas que conseguem ter 3 ou mais sessões de feedback ao longo do ano sobre o desempenho, sobre o comportamento do colaborador, são as empresas que têm o melhor nível de satisfação. Nesse momento em que as pessoas estão longe dos olhos, né, estão longe da visão, longe da conexão pessoal, presencial, como é que a gente vai fazer por meios digitais para que as pessoas que a gente tem dentro da organização se sintam seguras de que seu trabalho está sendo percebido pelo seu líder, percebido pelos seus colegas, percebido pela organização? Esse vai ser um dos grandes desafios ao longo dos próximos meses. Não é só uma questão de indicador de produtividade, mas é das pessoas se sentirem seguras de que elas, na sua entrega, estão sendo percebidas como relevantes para a sua liderança, para o seu time, para a organização. Esse vai ser um dos grandes pontos aí de experiência do colaborador ao longo dos meses que a gente tem pela frente. E se em algum momento a gente precisar romper a relação de trabalho, como que a gente vai fazer isso? Com que critério, com que cuidado? Porque o mesmo cuidado que a gente tem que ter ao bem receber, a gente tem que ter no momento em que a gente tem uma notícia tão delicada para dar. Muitas empresas nesse momento estão precisando fazer desligamentos de pessoas. E as pessoas, elas vão receber essa notícia das mais diversas formas. Mas com certeza se não existe um momento positivo para se desligar alguém, este é um momento muito complexo para se fazer isso. Muitas demissões estão precisando ser feitas à distância. A gente não sabe qual é o contexto que a pessoa está vivendo naquele momento na sua família, às vezes na sua residência. Então, o cuidado que essa liderança tem que ter com o próprio ambiente, a preparação do antes e o próprio ambiente desse desligamento. E cuidar para que a pessoa tenha um mínimo de dignidade nesse momento. Ela está sozinha em casa, tem mais alguém ouvindo, que circunstância ela está tendo até para receber essa notícia, né? Então, cuidar isso é uma questão de valores, de dignidade com a pessoa humana que está ali do outro lado, né? A gente tem visto diversas práticas que são noticiadas nesse momento, mas eu diria para vocês que realmente acredito que se tem 2 momentos em que a gente mostra de fato que tipo de empresa nós somos, é no momento em que a gente contrata as pessoas e é no momento em que a gente desliga as pessoas.
Muitas vezes as empresas são muito boas em vender a sua marca para atrair, mas elas não conseguem sustentar essa mesma relação e valores, essa mesma cultura da empresa, ela não se sustenta nos momentos mais críticos da relação com o colaborador. E os momentos em que a pessoa mais precisa que os valores da empresa sejam colocados de fato como consistentes é no momento da sua crise e o desligamento, uma das maiores crises na relação. Então, muito cuidado no momento em que a gente está fazendo o offboarding, no momento que a gente está colocando as pessoas no mercado, em especial no momento da pandemia. É claro que a gente precisa considerar a experiência não só de quem a gente tem uma relação contratual. Aqui no Brasil, a grande maioria das empresas tem uma relação mais um modelo mais CLT, onde as pessoas, se não é CLT, mas elas têm uma relação fixa de trabalho de 8 às 18, né? Mas a grande maioria acaba sendo CLT. Essa transformação que a gente está vendo no mercado faz com que a gente passe a considerar que existe toda uma visão ampliada de força de trabalho que a gente precisa trazer. Porque além das pessoas que são contratadas numa relação de empregado, a gente pode ter também as pessoas que trabalham por projeto, os freelancers, a gente pode ter robôs, a gente pode ter pessoas que trabalham de uma forma muito mais informal nas nossas organizações. E a experiência, em especial a experiência nesse momento da pandemia, também precisa ser considerada para aquelas pessoas que têm uma relação de trabalho pontual diferenciada conosco. Nós passamos a olhar a experiência do colaborador sempre numa visão CLT, mas a gente também tem que considerar esses novos modelos de trabalho que vão se ampliar ao longo dos próximos anos. A experiência precisa ser revisitada dentro de um contexto em que não necessariamente mais as pessoas virão para as nossas empresas para ter uma relação tradicional de progressão de carreira, naquele modelo bonitinho, escadinha, onde o aumento da complexidade do papel do trabalho estava diretamente relacionado ao aumento da remuneração. E aí a gente pensava muito mais em gestão de carreira, gestão de talentos. Nos dias de hoje, em especial no momento que nós estamos vivendo, a gente precisa pensar na experiência do colaborador num modelo mais digital, onde a gente tem uma força de trabalho ampliada, onde a gente tenha diferentes tipos de relação com as pessoas, e a gente precisa começar a inserir dentro da nossa prática, nos novos modelos de trabalho, a relação com a gig economy. A gig economy, que é um termo que vem lá dos anos 20, da grande recessão americana, onde os profissionais eles iam fazer shows nas casas de entretenimento, nas grandes casas de show, faziam o seu show, ficavam lá 2, 3 dias, uma quinzena, uma temporada, tinham uma excelente avaliação e voltavam tempos depois por conta dessa excelente experiência que tiveram, não só eles como artistas, mas também os clientes dessas casas de show. Então, o conceito de gig economy, também transposto para o ambiente de trabalho, vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. E a gente vai precisar aprender a promover uma excelente experiência, não só para aqueles que têm um contrato de trabalho fixo conosco, mas também para aqueles que potencialmente podem vir a trabalhar conosco de uma forma pontual. Então, dentro desse contexto, às vezes um excelente profissional que tem uma grande experiência pode, por uma questão de vida, de escolha de vida, ou porque ele está precisando ter mais tempo em casa, ou porque está fazendo uma escolha profissional diferenciada, passar a prestar um serviço muito menor por um curto espaço de tempo para a organização. E ele pode voltar depois, um tempo depois, para um job, um projeto muito maior. Aí ele se afasta e ele pode voltar num outro momento de novo para um projeto menor. Então, a gente deixa de ter aquela relação de aumento progressivo de complexidade e passa a ter uma relação de aumento progressivo de experiência conosco. E onde o mais importante é que ambas as partes queiram que essa relação seja duradoura, independente do tempo que essa jornada vai ter.
Então nós vamos precisar cada vez mais entender como é que isso funciona no nosso dia a dia e lidar com essa gig economy, principalmente no contexto da pandemia, onde a gente vai precisar dividir o trabalho. Muitas vezes a forma de executar o trabalho vai ser dividir esse trabalho, né? Segmentar essas tarefas para que elas possam ser executadas por diversos profissionais em diversas circunstâncias. Parte em casa, parte no trabalho, parte de uma forma de relação, parte de outra forma de relação. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Aí se vocês perguntarem, mas será que isso realmente impacta os negócios? Sem dúvida. Sem dúvida, experiência importa. Experiência importa muito, né? Nos Estados Unidos, onde esses assuntos são tratados de uma forma muito mais estatística, né? Nós temos, e esse material é de um estudo sobre Employee Experience, as vantagens de Employee Experience de Jacob Morgan, a gente tem informações de que as empresas que investem na experiência do colaborador, elas conseguem chegar a ser até 4 vezes mais lucrativas. Né? Então a gente está falando de um contexto onde o crescimento dessas empresas pode chegar a 1,5 a mais, o pagamento, como as pessoas recebem de remuneração, 1,5 a mais, receita média pode crescer até 2 vezes, o lucro 4 vezes, a receita por colaborador 2,8 e o lucro por colaborador até 4% a mais. Então a gente está falando aqui de um contexto onde, sem dúvida, quando a gente olha estatística, inclusive entre as melhores empresas para se trabalhar da GPTW, tem várias estatísticas mostrando que as melhores empresas para se trabalhar, não por coincidência, também são as empresas mais lucrativas e que mais crescem. E agora, dentro da pandemia, o desafio que a gente vive dentro das empresas é ainda maior. Esse estudo que eu vou mostrar para vocês, esse material, formado por uma nuvem de palavras, vem de um artigo do Josh Bersin, muito interessante sobre Employee Experience nos tempos da pandemia, e o que ele coloca é que antes da pandemia, né, os mimos corporativos eles tinham muito mais valor. Então a gente se preocupou durante os últimos anos em deixar os nossos ambientes coloridos, agradáveis, criar espaços de descompressão, espaços de convivência, muitas empresas investindo em yoga, trazer animais para a empresa, programas de desenvolvimento, de liderança, de bem-estar, uma série de o que eu chamo de mimos corporativos, né? Alguns estudiosos falam em gourmetização da gestão. O fato é que a gente, principalmente os últimos anos, nós todos passamos a dar atenção e nos importar com algumas coisas muito diferentes da necessidade de hoje. E o que a gente percebe, principalmente de março para cá, com que estamos em plena pandemia, em que a gente está voltando a dar importância para coisas muito básicas, como, por exemplo, ter um ambiente limpo de trabalho, um ambiente muito limpo de trabalho, espaço, poder saber como que a empresa vai responder num caso de incidente, qual é a forma dela tratar se tiver alguém contaminado, como é que a gente vai medir produtividade, que tipo de EPI, de equipamento de proteção individual, a empresa vai oferecer, quais são os cuidados com até banheiro, para as pessoas poderem ter segurança para usar o banheiro. Enfim, em tempos de pandemia, é como se a gente tivesse voltado para o básico. Em tempos de pandemia, o bom e velho Maslow volta, né, para nos dizer que não adianta os nossos ambientes coloridos, nossas práticas de gestão, de desenvolver autonomia, quando as pessoas voltaram para a base da pirâmide e estão preocupadas em saber: vou conseguir ter meu salário, o meu bem-estar, o meu plano de saúde vai cobrir se eu precisar de ajuda, que tipo de ambiente de limpeza eu tenho na onde eu estou trabalhando, qual é a flexibilidade que eu tenho se eu, por um acaso, passar por algum tipo de dificuldade com os meus filhos na escola, se eu não consigo chegar por conta de transporte, qual é o cuidado que a empresa vai ter com a minha segurança como pessoa.
Como é que eu vou me sentir pertencendo? Será que meu time, né? Será que minha equipe está me enxergando? Será que minha liderança está percebendo que eu quero ainda continuar me mostrando engajado? Então, é como se as questões de necessidades básicas das pessoas dentro do ambiente de trabalho, de segurança e de afiliação, se tornassem mais importantes. E tudo aquilo que nós fizemos no passado, a gente vai ter que continuar fazendo, mas a gente tem que dar um passo atrás. E a gente tem que voltar a olhar para a base da pirâmide de Maslow e perguntar se a experiência que o colaborador está tendo conosco resguarda aquilo que é essencial para ele nesse momento. E aí, a nossa condição de criar um ambiente seguro do ponto de vista físico das instalações e do ponto de vista psicológico, da segurança nas relações, da segurança na estabilidade com a própria empresa, isso passou a ter uma força muito grande. A gente sabe que tem muitas pessoas que, por mais que estejam trabalhando de uma forma muito produtiva dentro das suas casas, quando o trabalho invadiu a residência, quando a gente passou a não ter uma divisão, um momento em que eu paro de trabalhar e vou para casa, e o trabalho entrou para dentro de casa, tem muitas pessoas que estão se sentindo muito mais ansiosas, muito mais inseguras, muito mais tensas. As pessoas foram para levar o trabalho para casa, levaram o trabalho efetivamente para casa, fisicamente para casa, muitas vezes sem ter a menor condição de trabalhar em casa. Como que nós, enquanto organização, estamos cuidando para que essas pessoas consigam desempenhar o seu trabalho com o mínimo de dignidade num contexto tão diferente como esse que nós estamos vivendo? Então, cada vez mais, né, o que a gente precisa considerar é que não adianta o que a gente fala. O que a gente fala tem um valor muito pequeno nesse momento. Mais importante do que a gente fala é a vida como ela é dentro da empresa. E se antes o RH precisava se preocupar com a coerência de fato, né? Se a empresa vendia sua marca, o RH ao longo dos últimos anos foi se especializando em endomarketing, marca empregadora e vender com a vida como ela é, que vida é essa que a gente está oferecendo para os nossos colaboradores? Que experiência é essa que a gente está vivendo? Como que a gente está cuidando dessas pessoas hoje dentro da nossa organização? E aí, informação, dado, nunca foi tão importante quanto agora. A gente conhece as nossas pessoas, a gente sabe quantas pessoas de grupo de risco, quantas pessoas têm dificuldade para chegar no trabalho, quantos estão com os filhos sem estar na escola, quantos moram por família. A gente conhece as nossas pessoas, mais do que nunca a gente precisa de informação. E como é que está o nível de satisfação dessas pessoas em cada uma das etapas dessa relação que a gente tem com elas ao longo dos últimos meses, né? Nós temos utilizado muito dado, muita informação. Isso aqui é um exemplo, né, do que a gente faz dentro da empresa. A gente utiliza, por exemplo, uma ferramenta chamada Moody's, que mede a satisfação do colaborador a cada um mês. A gente aciona pulsos, por exemplo, que nos permite identificar se a gente está atendendo às expectativas e à satisfação do colaborador. Esse aqui é um exemplo, né? E a gente pode perguntar: como é que está a comunicação? Como é que está o trabalho em equipe? Como é que estão os benefícios que a gente está oferecendo nesse momento? Como é que está a sua relação com a sua liderança? Como é que está o seu relacionamento como um todo com a organização? E assim, a pergunta fatal, né? Quando a gente fala de experiência, o Net Promoter Score é um conceito extremamente aplicável, e o E-Net Promoter Score, que é o Employee Net Promoter Score, ainda mais. E nesse conceito a gente procura entender, os colaboradores nos recomendam quantos de promotores da marca a gente tem, marca empregadora, quantos detratores, quantas pessoas são neutras que a gente precisaria então puxar para dentro de uma visão mais positiva. Então, o Employee Net Promoter Score, que nós temos aí uma ferramenta que avalia, a gente avalia todo mês, ele justamente procura identificar quantos % dos nossos colaboradores são de fato promotores. E o cálculo é muito duro, porque a pergunta é uma só. A pergunta é: você recomendaria a tua empresa para um amigo ou familiar? E a resposta, ela é muito simples. É os promotores menos os detratores. Os neutros não contam. Então é um tipo de indicador muito, muito apropriado
e muito importante que a gente tenha sempre dentro da nossa gestão. Eu queria ressaltar a importância de a gente ter embaixadores da marca e que a gente cuide para que as pessoas, inclusive no momento de saída, entendam o contexto, entendam o que está acontecendo e se transformem, mesmo na saída, em pessoas que olham para a organização e valorizam o que viveram conosco, para que em algum momento elas queiram fazer a escolha de voltar, elas queiram se conectar com a nossa marca, porque tudo isso vai passar e que rastro a gente está deixando nessa construção da nossa história, como marca empregadora, como negócio em especial. A nossa cultura, sendo posta à prova, ela está se mostrando coerente com aquilo que a gente fala? Como é que a gente está tratando e como é que a gente está construindo esses embaixadores da nossa marca, né? E aí, assim, o que pode fazer muita diferença, de fato, entender o motivo atual da empresa no uso dos dados, né? Que a gente faça perguntas, que a gente possa usar a informação de uma forma estruturada. Quantas pessoas de grupo de risco, onde essas pessoas moram, com quem moram, qual é a disposição delas para trabalhar part-time, full home office, full presencial, elas estão conseguindo executar o seu trabalho, que tipo de dificuldade elas têm para executar o seu trabalho, em que condições elas estão trabalhando. Então, não só dados de desempenho, eles são muito importantes, os dados de desempenho, os indicadores das áreas são muito importantes, mas principalmente a gente também olhar para os indicadores dessa experiência que as pessoas estão tendo conosco. A gente conseguir entender com o Employee Net Promoter Score quantas pessoas que a gente tem que de fato recomendam a nossa marca empregadora e principalmente, né, se as informações que a gente tem checam, validam que a gente está sendo coerente com a nossa cultura, o quanto a gente de fato está conseguindo entregar valor com a nossa marca, não só a promessa da entrega de valor, mas de fato ter construído uma cultura que está resistindo a este momento tão difícil com coerência, né? Tem esse artigo do Josh Bersin que se chama The Big Reset, onde ele traz 5 pontos extremamente importantes que todos os líderes têm que ter em mente neste momento da pandemia, quando a gente fala em experiência do colaborador. Primeiro, o trabalho digital precisa prosperar. As empresas que já tinham avançado na transformação digital conseguiram executar e fazer a transição para um trabalho home office de uma forma muito mais segura. A gente ter uma visão de que, mais do que nunca, fazer mais com menos se transformou numa questão de sobrevivência das empresas. Nós todos precisamos colocar a nossa criatividade, o nosso potencial, o nosso trabalho a favor de buscar eliminar desperdício, para que a gente tenha ainda mais nesse momento uma saúde econômica nas organizações nesse momento tão difícil. Então, os cuidados com os orçamentos é extremamente importante. A liderança ser uma liderança mais próxima, uma liderança que gere confiança, que tenha empatia com todas as dificuldades que essas pessoas estão vivendo nas suas residências, que consiga mesmo que de forma digital se conectar, né? Eu estava fazendo uma reunião agora com um grupo, antes de vir gravar esse webinar com vocês, e eu comentei com eles assim, a importância da gente conseguir se olhar, mesmo que de uma forma digital. Pede para abrir a câmera, ver como a pessoa está. Usa alguns minutos do início da tua interação para entender como aquele ser humano do outro lado está neste momento. Então, líderes empáticos capazes de influenciar e gerar engajamento neste momento essa será uma competência essencial. Gerar confiança, então, a gente precisa levar muito a sério tudo o que as pessoas estão vivendo neste momento e aprender a viver com o fato de que sem confiança, principalmente neste momento, a gente não vai conseguir levar nada para frente, nem a nossa vida pessoal, nem a nossa vida como colaborador, nem a nossa vida como líderes. Confiança virou a palavra-chave num contexto de pandemia, porque inclusive eu preciso confiar que os meus cuidados com o outro são suficientes e que o outro também vai ter cuidado comigo em todos os momentos da nossa relação. E aí, a mensagem final do Big Reset proposto pelo Josh Bersin sobre Employee Experience: recursos humanos esteja na linha de frente. As áreas de RH nunca foram tão importantes quanto agora e elas precisam assumir um papel mais protagonista, elas precisam estar na linha de frente, ajudando
as empresas a se organizar e a lidar com toda a diversidade e imprevisibilidade que nós temos hoje na nossa gestão. Este é um momento em que quem sabe lidar com pessoas, quem tem a expertise de lidar com pessoas, vai fazer toda a diferença desde que ocupe o seu lugar, né? Tem uma frase, né, que eu gostaria de encerrar com ela, na qual eu acredito muito. Essa frase é da Maya Angelou e ela diz que as pessoas esquecerão rapidamente o que a gente disse. Elas esquecerão até o que a gente fez, mas elas nunca vão esquecer o que a gente as fez sentir. E quando a gente fala de Employee Experience, esse é o momento em que a nossa cultura, a nossa gestão, os valores da nossa organização, em tempos de crise, de pandemia, estão todos sendo colocados à prova. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que esse webinar que nós preparamos para vocês traga uma boa experiência, que esse tempo que vocês expenderam ouvindo tenha sido um tempo de valor. Muito obrigada a todos e tenhamos todos aí uma boa jornada. Os meses que vêm pela frente serão meses sobre os quais a gente não tem muita visibilidade, mas uma coisa nós temos certeza: a fé nas pessoas, a confiança na força das pessoas de se superar, ela precisa estar sempre presente e elas contam conosco, com o nosso cuidado para que elas também consigam seguir em frente num momento tão delicado como esse. Então, experiência conta muito, Employee Experience é extremamente importante e as empresas que serão competentes para lidar com esse assunto, tenho certeza, serão aquelas que sairão fortalecidas e sólidas mesmo nesta crise. Muito obrigada a todos.